How it's Ótimo. Olá, Marcelo, tudo bem? Que bom ser de Olá, volta. Alberto, tudo bem? Bom Tu- dia. Tudo Olá, bem. Lorena, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Aí, Lorena tem uma vinícola em Brasília e produz vinhos usando métodos da Geórgia, ela chama de ânfora, mas na realidade lá chama kvevre. É um pouquinho diferente da ânfora e tem um formato um pouco. A ânfora fica para fora do solo, e o kvevre é enterrado no solo. Então, são parecidos, mas um pouco diferentes, né? Então, conta pra gente, Lorena, como é que você entrou nesse mundo do vinho? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E, bom, esse projeto de que você está falando é um projeto Lorandi, né? Lorandi é o nome do nosso projeto. É um projeto novo, é um projeto que ainda está sob estudo, sob experimentação. Nós ainda estamos experimentando, estudando o produto. E estamos baseados, assim, na verdade eu tenho um parceiro, não estou sozinha nisso, né? Esse projeto ele começou com esse encontro, né? O serendipismo, né? Na vida, quando dizem, quando o preparo encontra oportunidade. Por acaso eu tinha essa propriedade, fica a 80 quilômetros de Brasília, aqui no Planalto Central do Brasil. Goiás é um estado que tem, né, uma vocação agrícola importante, enfim, e no caso da uva é uma coisa incipiente, é uma coisa que está começando, né? Existem várias ações, várias pessoas que estão começando esse movimento aqui, que eu acho que é muito interessante, e em médio prazo vai ter um efeito interessante para vinicultura, né? E para o enoturismo também. Pirinópolis, né? Tem a região da Chapada, que tem muita coisa acontecendo, É. sabe? Então, eu sou uma pessoa que estou dentro desse contexto para agregar, né? Então, esse projeto começou do nosso encontro. Eu encontrei um georgiano. Então, na verdade, nós estamos embasados em cima de uma receita de família da região de Caquete, na Geórgia, a família Bikashvili. É uma receita ancestral que ele aprendeu com o bisavô, com o avô, com os avós, com os pais. Né? Então, ele tem uma licença poética para fazer vinho, digamos assim. Né? Ele tem quase que uma demanda genética. Então, a gente começou a pensar sobre isso e avaliar, né, como isso se daria no Brasil, porque aqui as condições são muito diferentes da Geórgia, né? As condições climáticas, as condições de terroir, né? Nós utilizamos uvas brasileiras para fazer esse vinho. Então, de fato, nós ainda estamos estudando, experimentando, né? Abrimos um primeiro lote para a experimentação das pessoas, que foi um lote de Syrah, e tivemos um retorno muito positivo em geral. Assim, a gente utiliza técnicas de intervenção mínima, né? Porque na Geórgia, de fato, eles têm uma relação muito diferenciada com o vinho, né? Então, assim, o que se tem dentro da garrafa do Syrah é apenas o produto da ação da natureza, não foi adicionado nada. As leveduras são totalmente selvagens, são as leveduras aqui da propriedade, né? Quer São dizer, sem totalmente selvagens. sulfito, A gente só controlou as condições de asepsia, acondicionamento e temperatura, para que a natureza pudesse trabalhar bem. Não é um vinho padronizado, né, estandartizado, que é o que se utiliza na massiva maioria, né, do mercado vinícola hoje. Então, você pode colocar tudo, né? Você pode controlar muito o tipo de vinho que você está fazendo, né? Mas a gente não colocou nada, então ele é um vinho assim muito natural, né? Nesse sentido, assim, de intervenção mínima. A filtragem também foram técnicas de intervenção mínima. E você falou sobre as ânforas de barro. A gente não utiliza o termo Kvevre porque tem uma questão de denominação de origem, né? Se não é na Geórgia, Eu não tem uma sabia. questão.
Exatamente, tem uma questão de... Então, a gente utiliza ânfora de barro, como utilizam, por exemplo, em Portugal, né? Vinho de Itália, enfim. Essa coisa do uso da ânfora de barro, que é uma tradição milenar, né? Muito antiga. Você, né, você tem registros disso da época de Jesus Cristo, assim, é muito antigo, né? É porque era algo que estava disponível, é um elemento que tem propriedades termodinâmicas que são interessantes, né? Ele estabiliza a temperatura, e no caso do vinho isso é muito importante. E você pode colocar, né, enterrado no chão, porque o chão, ele te dá uma temperatura constante e interessante, né? E assim, até o silêncio, né? O silêncio, ele é importante para o vinho, a gente não sabe disso, mas é importante. Então, a gente não utiliza esse termo, a gente utiliza ânfora de barro, mas fizemos as ânforas com especificações técnicas muito parecidas com a de um Kiev, mas por uma questão, né, até de denominação, né, a gente não utiliza esse termo. Enfim, o projeto é esse, é novo, a Lorandi está começando. Lorandi é uma referência ao Orange Wine, que é um ícone, né, da Geórgia, o vinho laranja também. E Claro. brincamos com a LG, né, de Lorena e Gotcha. Então, é o nome do nosso projeto. E Qual é o estamos caminho, fazendo, Lorena? aqui em casa, na minha propriedade, nós estamos terminando de construir uma marani. O que é uma marani? Uma marani é uma cantina de produção de vinho no estilo georgiano, onde você tem as ânforas enterradas no chão, tem todo porque, na verdade, uma marani, ela tem todo uma estética, né? Ela tem uma questão estética que é muito importante. E na Geórgia é um lugar onde se tomam, onde acontecem muitos rituais sociais, inclusive, né? Porque a Geórgia foi um país que durante muito tempo foi ocupado, fez parte da União Soviética e tal, e durante algum tempo eles não tinham liberdade religiosa, foram tolhidos, né, da liberdade religiosa. Então as pessoas iam orar nas maranes, nas casas de produção de vinho. Até hoje as pessoas ainda se casam nessas casas na Geórgia, sabe? É uma coisa que tem uma ritualística muito forte, assim. E tem as cerimônias de abertura dos quivevres, né? Onde as pessoas vão e podem pegar vinho direto da ânfora, né, do quivevre. Então, eles fazem muito isso na Geórgia. Então, a gente está trabalhando, né, terminando a construção aqui, muito nessa lógica, assim, nessa lógica estética, né, da Marani. Vai ser isso. Então, o projeto é um pouco esse, gente, assim. Queria saber qual o tamanho dessa ânfora, quantos litros, só para a gente ter uma ideia. Olha, existem ânforas de diversos tamanhos. Existem ânforas muito grandes, né? Você pode ter ânforas de 1 tonelada, 3.000 né? litros. Eu Para vi 1.000 litros, para 500 litros, para 200 litros. Você pode ter ânforas de diferentes tamanhos, isso é um fato. E a sua? Tem diferença do resultado do tamanho da ânfora? Porque quando se pensa em barrica, você tem a diferença. Na ânfora acontece a mesma coisa? Quer dizer, um vinho envelhecido, Tem, produzido numa claro. ânfora maior, ele é diferente de uma ânfora menor? É diferente. Claro, eu acho que ânforas médias são boas, porque você tem uma quantidade adequada de líquido ali, né, tipo assim, que não... Porque não pode ser muito pouco, tem que ter uma quantidade, sabe? Não pode ser muito pouco. É importante que o vinho fique concentrado de alguma forma. Eu acho que 500 litros, 1 tonelada é um bom tamanho. As suas, quanto tem? Eu tenho de vários tamanhos. Tenho ânforas menores também, porque às vezes você tem algum blend, alguma coisa que você está experimentando, sabe? Que é um lote menor, assim, você precisa de uma ânfora menor, sabe? Então, tudo depende né, dos usos, né, que você vai fazer, do tipo de coisa que você está desenvolvendo, né? E você pode ter ânforas de vários tamanhos e você pode, inclusive, deixar algumas não enterradas, sabe? Isso também é possível. Porque, por exemplo, no caso da sala, a gente tem um controle de temperatura, né? Dá para fazer isso também. Então, na verdade, tudo são decisões técnicas, né? São decisões técnicas. Aí, no caso do meu parceiro, ele conhece muito, ele tem muita familiaridade com isso, então isso faz muita diferença, eu confio muito nele. Estou aprendendo, na verdade.
E você aprendeu o canto polifônico também? Ah, já ouvi muito. Já, na Geórgia, inclusive, né? Pois Sim, é. já ouvi. As músicas são muito importantes. E eles acreditam, de fato, sempre que você tem um visitante, né, um hóspede, é um enviado de Deus. Eles acreditam muito nisso, isso é um fato. É verdade. Essas cerimônias de abertura dos quivevres é muito legal, é muito legal. É muito legal você poder ver, né, a talha sendo aberta e tomar direto da fonte, sabe isso? Eu acho que isso faz uma diferença enorme, assim, do ponto de vista da experiência, né, porque as pessoas também procuram experiências, né? Claro. E a sensação que eu tenho é que isso de fazer vinho é, de fato, uma licença meio que mística, assim, meio que espiritual, sabe? Não é qualquer pessoa que pode fazer vinho, isso é um fato. E o seu laranja está em processamento. O vinho laranja está aqui, está no seu processo, ele está evoluindo, né? Esse é um bom termo, está evoluindo. A gente Deixa fez uma quanto experiência. tempo com a casca? Olha, a casca depende, né? Depende do tipo de vinho que você está produzindo, mas você pode deixar nas duas primeiras fermentações, né? A fermentação alcoólica e a malolática. E você pode deixar, inclusive, na estabilização, se você quer um vinho, porque no caso do vinho da laranja isso é importante, sabe? Você pode deixar um período de estabilização com as cascas também. Mas normalmente, depois da segunda fermentação, a gente tira e a gente faz uma filtragem no próprio sólido. A gente compacta o sólido, né, os raquis, as sementes e as cascas, e filtra uma parte do vinho ali. Vira uma camada de filtragem natural, sabe? É bem interessante. É isso que eu ia lhe perguntar, porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do processo lá dos vinhos de Itália em Portugal, que eles colocam, né, os engarces, faz aquela no fundo, depois eles abrem a ânfora pelo fundo, né? Sim. E aqueles próprios engarces acabam filtrando o processo de filtrar. Quer dizer, e lá fez na ânfora e o vinho só. Não tem trasfega, né? Não transfere de uma ânfora para outra. No seu caso, você faz isso? Você tem Não, mas malolacto? você pode colocar na ânfora só no processo de estabilização. Não necessariamente a fermentação vai acontecer na ânfora. Isso não é necessariamente algo que acontece, né? É uma decisão que se toma. Depende do tipo de vinho que você está fazendo. E sim, podem acontecer trasfegas, sim, claro, é possível, Legal. de uma ânfora para outra. É baita trabalho, né? Tá fazendo vinho, cara, são muitas decisões que você tem que ir tomando, né? Avaliando o vinho. É quase que uma relação. Se relacionando com a bebida. Uma Vai criação, né? Eu acho que é uma liberdade de você criar, de você experimentar. É muito o que você falou, exatamente. né? Tem que ser E pessoas o muito vinho, o vinho especiais vai para te fazer dando isso. os tons, né? Ele vai conversando com você também, ele vai te dando feedbacks, entendeu? A observação é um processo muito importante na vida, né? Não só para fazer vinho, mas observar e entender o que o vinho está te dizendo, porque há um diálogo, sabe? Isso é importante de dizer. Eu provei o seu Syrah, gostei, vi a entrevista também na ABS aí de Brasília também, o pessoal pontuou bem o vinho, quer dizer, agora nós estamos na expectativa do laranja, né? Esse daí... as uvas não vêm daí de Brasília, né? Não, cara, aqui no Planalto Central a gente ainda tem uma oferta muito pequena de uvas, sabe? E essa coisa da agricultura é um capítulo à parte, né? O plantio da uva é uma outra expertise, são outros profissionais, são outras pessoas, né? E no Brasil a gente tem muitas coisas interessantes, né? Você tem uma concentração disso no sul, mas existem outros estados que estão começando e que estão fazendo um trabalho muito legal, mas os produtores ainda se vinculam muito a um produtor de vinho, sabe? Muitas pessoas compram com muita antecedência, isso tem que ser feito. É uma coisa que, na verdade, eu ainda estou aprendendo, né? Como funciona no Brasil. Como funciona essa questão da produção de uva. E a gente tem sul de Minas Gerais, a gente tem no sul, a gente tem Paraná, Santa Catarina,
A gente tem o Vale de São Francisco, que é incrível. Os caras têm 2 vindimas por ano, né? Eles têm muita coisa lá. Inclusive, essas primeiras uvas vieram do Vale, que eu achei ótimo. Porque no Vale, diferentemente do Sul, a uva ela desenvolve o açúcar com mais facilidade, né? Por causa das condições climáticas, né? Então, o Grau Brix veio legal, sabe? O Grau Brix da Syrah veio legal. E foi muito bem plantada, sabe? Foi plantada com cuidado, assim. As uvas vieram com uma condição, né, de sanidade geral boa, assim. Isso foi bem legal. Foi até uma vinícola que me vendeu. Então, muitas vinícolas produzem, mas às vezes elas compram no caso da Aurora, por exemplo, eles funcionam meio que como uma cooperativa, né? Eles têm muitos cooperados que plantam, mas que não necessariamente produzem, e eles compram do produtor. Então, é uma relação de interdependência que precisa ser entendida, né? Porque, cara, você produzir um vinhedo leva anos, não é uma simples, né? Não, Um vinhedo, para começar a produzir, ele leva o quê? 2, 3, 4 anos. é Não é uma verdade. coisa simples. E exige um conhecimento, uma expertise completamente diferente. E o branco, qual que é a uva? Então, lá no Vale do São Francisco, eles plantam muito moscato, a uva Ah, moscato italiana, né? é. E a gente quis experimentar a uva, porque eles usam muito para espumante também, né? E é uma uva importante, uma uva importante no Vale, é uma uva que tem, enfim, ela tem toda uma relação de terroir, assim. E a gente quis experimentar, avaliar, estudar, ver como funcionava com a moscato. Que Ah, não é uma uva fácil, né? Ela é uma uva que tem bastante massa, né? Ela não é uma uva tão pequenininha, ela é uma uva mais encorpada, ela produz muito líquido, assim. Então, ela foi uma uva bem desafiadora, mas funcionou. que legal. Funcionou. Ela é uma uva também que traz, né? Ela é um frescor, ela tem muitos perfumes, assim, também, Bem que são aromática. interessantes. Ela veio com açúcar não tão alto, médio, mas que foi suficiente para um vinho branco, né? Que tem que ser, não precisa necessariamente ser tão alcoólico, pode ser É, adequado. claro. Veio com o grau Brix adequado. Você tem ideia de quando que ela fica pronta, aí, mais ou menos? Não consigo te dizer com eu aviso, a gente está em contato, fica Está tranquilo. conversando com ela ainda. Estou conversando com ela. Não, eu acho que o Gotia vai saber dizer melhor do que eu. Gotia Bikashvili. É. E você fez formação na E Itália? eu estive na Universidade de Pádua durante 2 anos. A Universidade de Pádua é uma das mais antigas da Europa, né? Uma universidade muito antiga. Tem quase 1000 anos de existência. Mas eu estava lá na condição de socióloga, né? Eu sou socióloga por formação. E sou também especialista em direitos humanos. Trabalhei com essa pauta no Brasil durante alguns anos também. Mas eu também sou sommelier, né, por formação. Depois que voltei para o Brasil, acabei me formando como sommelier. E você esteve na Geórgia? Estive na Geórgia. Enquanto eu estive na Itália, eu acabei indo para a Geórgia com o Gotia. Ele me levou. E lá eu provei o vinho da família dele. Foi a primeira vez. Provei o vinho laranja, cara. Muito bom. Muito bom. É um vinho acima da média. Eles sabem fazer vinho. A família dele é muito boa nisso. É, E o vinho tem uma cor âmbar, uma cor alaranjada linda, assim, é muito incrível. é E mais a Geórgia intenso, né? é mais intenso. Mas ele é um vinho, cara, que você pode beber a noite inteira, que não te... Como é que você não te afeta, sabe? Mas você pode beber ele a noite inteira, e eles bebem muito, cara. É, Cara, sabe uma coisa que eu adorei na Geórgia? O conhaque, o brandy deles. É isso. maravilhoso. Eu tomei muito brandy na Geórgia. Fiquei meio bêbada. A tchatcha também é forte, né? A tia também é forte. Mas a tchatcha lembra um pouco mais a nossa cachaça, né? É um destilado assim. Se bem que a tchatcha é um destilado feito do fermentado da uva, né? É, Então, na verdade, tem um pouco a lógica do brandy, eu acho. é verdade. E lá que você resolveu fazer a vinícola aí?
Não, cara, foi no Brasil, eu estava lá, estava envolvida com tantas outras coisas, eu estava lá, eu fui fazer um mestrado como profissional de direitos humanos, porque era um mestrado para profissionais da área, né? Internacional, era todo em inglês, e inclusive ganhei até uma bolsa da universidade, assim, foi uma coisa super legal. E a gente estudava muito, 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 muito direito internacional, tá? Não tinha nada a ver com vinho, sabe? Estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver. Estava fazendo estágio, e aí começou essa história do corona, cara, começou essa história do corona, e você lembra, né, que a Itália, e eu estava na região de Vêneto, Ixi. e a Itália foi o epicentro da crise, e eu estava lá exatamente nesse momento. Aí eu falei, cara, não, eu não aguento mais a Itália, vou voltar para o meu país. E decidi voltar para o Brasil. Eu já tinha feito boa parte, né, do curso, decidi voltar, vim meio de fuga, assim, porque não tinha voo, foi uma dificuldade para voltar. Mas aí eu resolvi voltar, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer esse curso de sommelier e acabei conhecendo melhor, né, assim, as coisas relacionadas ao vinho, as coisas mais técnicas. E eu estava, né, nessa relação com o Gotti, a gente começou a conversar, tal, eu tinha essa propriedade aqui, essas ideias acabaram florescendo. Foi uma coisa bem natural, na verdade. Ficar fora de Brasília. Fica a 80 quilômetros de Brasília. A cidade, que é a base, que é Formosa, que fica na divisa DF Goiás, entendeu? Fica meio que na divisa, assim. Então, eu tô dentro da lógica do Planalto Central, total, né? O cerrado de altitude que eles falam. E tem muita gente, cara, plantando, principalmente ali na região de Pirinópolis, sabe? Que tem já tem turismo, E tem o Ronaldo Triaca, não sei se você já ouviu falar sobre ele. O Ronaldo Triaca, ele formou uma espécie de cooperativa de produtores, são 10 produtores de uva, e eles estão tentando fazer um projeto ambicioso até, sabe, de enogastronomia, enoturismo, enocultura, sabe? Começaram a produzir alguns rótulos e tem um grupo de pessoas que está trabalhando nisso. Conseguiram um investimento, querem fazer uma área, né, de enoturismo interessante, muito próximo aqui de Brasília, muito próximo. Ah, tá. Então, a gente agradece a Lorena pela explicação aí do vinho. Lorena, muito obrigado. Bacana a sua história. Eu quem agradeço. Muito desejo obrigada. muito sucesso, mas mais do que isso, eu desejo muito sucesso nesse projeto. Muito sucesso trazer aí a cultura do vinho laranja da Geórgia aqui para a gente, aqui para o Brasil. Que isso cresça e se multiplique. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Alberto. Obrigado a você aí, que é muito legal alguém ir atrás de um sonho assim e conseguir colocar como realidade, né? Vamos juntos. O caminho do vinho é para todos. O vinho como ele falou, né? Tem vinho agregador. E estilo de vida. É como o amor, né? Que é um comportamento, não é um sentimento. É um comportamento, né? Os wine lovers, E na Geórgia, sabe, eles acreditam que existem muitas regras para se beber vinho, né? Uma delas diz respeito a com quem você bebe. Não beba vinho, né? Tipo assim, faça uma escolha. É porque quando você bebe vinho, a sua alma abre. Eles acreditam nisso, sabe? Muito legal. E a vida precisa ser fluida, não é? Então, eu acho que essa coisa do estilo de vida, do vinho e do estilo, né? Be yourself, seja você, seja o que você quer ser, e não o que esperam de você. Cara, claro. Acredite na vida, porque a vida é bonita. É Páscoa, então estou deixando essa mensagem positiva. Obrigado. Para trazer Vamos beber vinho um dia juntos. Vamos sim, vamos combinar, sim. Sem dúvida. Então, para o pessoal do Vinhos e Prazeres, se gostarem, dão um like, coloquem em seguir. Se gostaram, sigam o canal. Exatamente. Deem um like no vídeo. Como dizia Raul, a vida não para. É isso aí. Vamos tá bom. esperar o
Obrigado, Lorena. Obrigado, Beijo. Lorena. Eu que Beijo. agradeço. Um beijo. Tchau.